Não use banha de porco na sua alimentação, mesmo que te falem que a sua avó usou, foi até os 80 anos de idade, porque nós temos muitos estudos importantes mostrando efeitos bastante negativos do seu consumo em seres humanos, e eu vou trazer aqui uma revisão sistemática sobre isso, e vou trazer também 2 estudos que foram feitos em ratinhos, mas eu estou trazendo esses estudos porque a plausibilidade biológica do que acontece com eles é muito similar do que acontece com seres humanos, e isso leva a gente a entender alguns pontos muito importantes. Então veja só, vou começar com um dos estudos clínicos e vale lembrar que esses dados são todos da nossa formação em avaliação metabólica e nutricional, com interpretação avançada de exames laboratoriais. Se você quiser participar com a gente, a nossa turma começa em outubro, a nova turma, e tem informações no link na bio. Então veja só, uma das intervenções que eles fizeram aqui, eles dividiram em 3 grupos. Um era o grupo controle, e esse grupo controle fazia uma dieta de baixo teor de gordura. Para a gente ter uma ideia, essa dieta ela tinha cerca de 16% das suas calorias como gordura. E os outros 2 grupos se aumentava a gordura para 60% das calorias da dieta. Mas veja que interessante, um dos grupos fazia uma dieta com banha de porco e o outro com gordura hidrogenada, que a gente sabe que é uma gordura muito ruim para a nossa saúde. A gente até esperaria, né, que a gordura hidrogenada desse o pior resultado, mas surpreendentemente não foi isso que aconteceu. Veja aqui nesses gráficos que ele mostra que a banha de porco foi a que mais aumentou a gordura corporal total, a gordura visceral e a gordura subcutânea. E foi o grupo que mais teve resistência à insulina, o que é esperado, porque quem ganha mais peso tende a ter mais resistência à insulina. E aí os autores comentam, poxa, será que não é porque eles comeram mais? O que aconteceu que eles começaram a comer mais volume de comida? Será que é porque ficou mais palatável a ração com a banha de porco do que com a gordura hidrogenada? Eles comeram mais? Então isso ficou na dúvida nesse estudo, na discussão dele, sobre o que poderia ter acontecido. Mas surgiu um outro estudo que traz um pouco mais de luz nessa condição dessa hiperfagia, do que aconteceu que levou esses bichinhos a comerem tão mais, né? A gente sabe que a gordura ela traz uma palatabilidade maior, né? Em muitas composições de alimentos ultraprocessados tem esse elemento aí de sedução para o paladar, quando você mistura principalmente açúcar com gordura, né? que eu chamo de doce cavalo de Troia, que ele dá esse efeito maior de palatabilidade, não incomoda tanto a parte de mucosa por osmolaridade elevada do açúcar, ele tem um efeito melhor para a ingestão. Mas olha que interessante que esse estudo mostrou para a gente. Eles fizeram então uma comparação, onde havia um grupo controle, e esse grupo controle aqui, ele fazia uma dieta ali com seus 10% de gordura. Os outros 2 grupos se aumentava a gordura para 40%, só que um usava banha de porco e o outro usava o óleo de peixe. Né? Então o óleo de peixe é uma gordura menos inflamatória, né? Ela tem mais ômega 3, né? Então tem até um efeito anti-inflamatório, mas a banha de porco tem uma quantidade bem maior de gordura saturada. E o que aconteceu aqui que eles avaliaram que foi muito interessante? Primeiro que o grupo, né, da banha de porco foi o que pior teve parâmetros metabólicos. Então veja só, aqui nesse gráfico você vai ver, em preto é os que usavam banha de porco, o cinza claro é o que utilizava o óleo de peixe, e olha do lado esquerdo o que fazia a dieta de alto teor de carboidrato e baixo de gordura, que é do grupo controle. Né? Então o primeiro gráfico aqui mostra a quantidade de ácidos graxos livres na circulação, que é bastante nocivo ter um nível alto, que isso mexe com toda a resposta vascular, isso é muito ruim para a parte cardiovascular. É o grupo que mais teve aumento, foi o da banha de porco. Veja que os níveis de colesterol aumentaram significativamente aí, né, quase o dobro dos outros grupos. Observe que a gente tem 2 elementos importantíssimos que teve um aumento muito expressivo com relação à banha de porco, que foi a insulina e a leptina. Olha que interessante, esses 2 hormônios, eles são hormônios anorexígenos. Eles, quando produzidos, vão até o cérebro e pedem para a gente parar de comer ou reduzir o nosso consumo. Só que se a gente começa a ficar resistente a eles, resistente à insulina ou resistente à leptina, eles ficam altos no corpo porque a gente não está obedecendo a ordem deles. Isso mostra que a gente está aumentando o nosso efeito orexígeno, nossa vontade de comer ali, digamos assim. Né? Então veja que foi a pior dessas condições, é como se houvesse uma desregulação entre a questão de fome e saciedade. Né? Porque eu estou resistente à ação desses hormônios que pedem para eu comer menos ou parar de comer. E veja que nesse contexto, tanto a dieta com óleo de peixe quanto a dieta rica em carboidrato tiveram um efeito parecido com a insulina, mas um efeito de tendência melhor com a leptina nas dietas base de carboidrato. E olha que importante também, aumentou significativamente na banha de porco os níveis de TNF-alfa, que é um elemento altamente inflamatório que causa resistência à insulina. Né? Então aqui para a gente fica muito claro, inclusive eles dosaram elementos antioxidantes e oxidativos no nosso corpo, e um deles vale a pena a gente falar que é o MDA,
que ele é um marcador de oxidação de lipídios, de gordura corporal, né, circulante, e veja que a banha de porco foi a que mais trouxe aumento nessa condição. E foi a que mais aumentou a TNF-alfa e foi a que mais abaixou a glutationa, né, que é um antioxidante. Então é uma dieta que de fato tem um efeito bastante negativo, mas olha que interessante, né? A gente até aproveitando o olhar nesses gráficos, quando você olha para a dieta de baixo teor de gordura, ela foi igual ou até melhor do que foi usada com óleo de peixe. Então isso é muito interessante porque a gente encontra isso em estudos com seres humanos também. E ele achou uma coisa muito interessante nesse estudo que deu uma luz também para a questão dessa vontade de comer mais quando a pessoa está com a banha de porco. Houve uma ativação maior do AMPK do grupo da banha do porco. Ele é um elemento que no hipotálamo, principalmente nos núcleos arqueados, quando o AMPK está ativado, ele estimula a fome. Então, nessa condição toda inflamatória que aconteceu, também havia esse aumento de ativação da fome, que justificaria esse aumento maior de ingestão alimentar. Tá? Então, isso é muito plausível que aconteça em seres humanos. E aí vamos para a nossa meta-análise, né, sobre efeito dos óleos, né, sólidos e líquidos aí, com relação aos lipídios sanguíneos. Uma revisão sistemática e meta-análise. Foram avaliados 54 estudos e eram ensaios randomizados que tinham duração de pelo menos 3 semanas, comparando pelo menos 2 dos seguintes óleos, que era óleo de cártamo, de girassol, de couza, cânhamo, linhaça, milho, oliva, soja, palma, coco, banha, gordura de boi e manteiga. E os desfechos eram os níveis de LDL, colesterol e de triglicerídeos. Então o que foi interessante a gente observar aqui, que com relação ao efeito de redução de LDL, os que mais proporcionaram isso foram o óleo de cártamo e de couza. Tá? Eles reduziam o colesterol da ordem de 9 a 16 mg por decilitro. E quando a gente pensava em colesterol total, né, o cártamo e couza também eram os que deram o melhor resultado para isso. E interessante que a conclusão dos autores, né, eu vou até ler aqui para você, eles dizem o seguinte, que os óleos ricos em ácidos graxos insaturados, como o cártamo, girassol, couza, né, linhaça, oliva, eles foram mais eficazes para reduzir o LDL colesterol, então foi uma redução de cerca de 7 a 16 mg por decilitro, em comparação aos alimentos ricos em ácidos graxos saturados, como a manteiga e a banha. E as diferenças previstas de LDL colesterol, com base na composição dos ácidos graxos, mostraram que para cada 10% da energia alimentar proveniente de manteiga, que era substituída por óleo rico em ácido graxo insaturado, havia uma redução de 8 a 12%, né, dos níveis de colesterol, miligramas por decilitro, e então estão alinhados com o que a gente encontra na literatura, que quando a gente troca a gordura saturada por gordura mais poliinsaturada, a gente tem um efeito benéfico para a condição do colesterol. Então isso é uma condição que a gente vê em vários estudos, e eu mostrei inclusive para vocês uma publicação onde eu mostro que a gordura saturada é pior do que açúcar. Então, minha sugestão é que você não use banha de porco. Se você for usar óleo para alguma coisa, use o azeite de oliva, que ele tem uma estabilidade boa e é uma gordura mais neutra nesse contexto.